morador daqui, irmãos, mora aqui pertinho de vocês, né? Nós também, a cantora Késia está conosco aqui, né? Ficou sabendo que a gente está ministrando aqui, veio aqui também adorar a Deus conosco, amém? Mas vamos ao que interessa nesta noite. Eu estou entendendo que Deus marcou um encontro comigo e com você aqui neste lugar. Eu sempre digo, missionários, que tem lugar que Deus marca encontro conosco que nós não gostaríamos de ter marcado encontro com Ele. Eu fiquei muito feliz de ouvir e ver muitas pessoas aqui nesta noite, pessoas que estão aí, estavam outrora numa vida pregressa, né? E eu era uma dessas pessoas também, que dei muito trabalho para a sociedade, mas Deus fez um milagre na minha vida. E Deus marcou um encontro com você aqui hoje, porque Ele quer palestrar contigo aqui neste lugar. Deus marcou um encontro com você aqui, sabe por quê? Não foi porque você é bonitinho, não é porque você nada disso. Não é porque você está com a melhor roupa aqui. Não é porque você atendeu o convite de alguém porque você gosta muito, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um negócio forte para fazer. Ele tem um negócio forte para a tua vida aqui hoje. É desse jeito. É desse jeito aí. Aqueles que apoiam, por favor, se coloquem sobre os vossos pés e vamos ler o livro de Isaías, capítulo 51. Um texto muito forte para nossas vidas aqui nesta noite. Livro de Isaías, capítulo 51. A partir do verso 11, e nós estaremos lendo até o verso 15 somente para a nossa meditação. Livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 51, a partir do verso 11 até o verso 15. Se você não tem a Bíblia, por favor, esteja lá. Quem tem, ou preste bem atenção no que Deus está falando aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Eu espero, que eu quero que você compartilhe comigo a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que se tornará enfermo? O que te esqueces do Senhor, e que te criou, e que estendeu os céus e fundou a terra? Temes todo dia o furor do angustiador, quando prepara para o destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Verso 14: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fez o mar e brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ainda não fecha a Bíblia, presta atenção. O verso 14, eu quero repetir esse verso com toda a igreja em nome de Jesus. Eu sei que algumas traduções aí, e está diferente da minha tradução, mas eu gostaria que quando eu contasse de 1 até 3, você repetisse comigo esse texto, somente o verso 14, pausadamente, não precisa você correr, pausadamente, para nós entendermos que é um texto base para esta mensagem dessa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. O exilado. Isso, mais uma vez, ficou bom para ensaio, está tudo ótimo. Vamos lá agora, vamos lá. 1, 2, 3. O exilado. O exilado cativo depressa será? E não? E o seu pão? Coloca a Bíblia sobre o banco, por favor. Eu sei que aqui nós não temos essa dificuldade, irmãos, de comunhão. Até porque Atos fala da igreja primitiva, né? Então, eu sei que nós não temos essa dificuldade. Pega na mão desse crente que está do teu lado, hein? Pega na mão isso, pega na mão dele. Diga para ele assim, olha, Deus, nesse texto, ele tem pelo menos 3 promessas para a sua vida aqui hoje. Não. Ele
de profeta. Olha para ele, pega na mão dele, pega na mão dele. Pega na mão dele e diga para ele: Deus tem nesse texto pelo menos 3 promessas para a tua vida. Isso pode ser dado no lugar. Só está dando glória a Deus. Meu Deus do céu. Então, igreja, aqui tem fogo, a gente não se preocupa com o horário, não, tá? Não, a gente se preocupa. Eu gosto de ver assim. O seu glória a Deus e aleluia só me ajuda a pregar mais. Quando nós abrimos o livro de Isaías, abrimos o livro de Isaías, capítulo 7, nós encontramos Isaías, temos uma experiência muito forte com Deus. A Bíblia diz que morre no rei Uzias, ele vai ao templo para adorar ou fazer alguma coisa, mas quando ele chega lá no templo, a Bíblia diz que ele vê uma coisa diferente acontecer nos dias que eles já iam para a igreja. Há muitas pessoas que ele vem na igreja todos os dias e nunca vê nada acontecer, mas Deus tem um dia que marca a sua vinda aqui. Tem dia que Deus marca o negócio conosco. A Bíblia diz que no capítulo 6 Deus marcou o encontro com Isaías no templo. E a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele não aguentou ver a glória de Deus naquele lugar. E ali Deus faz uma chamada para a vida de Isaías. E Isaías começa a seguir ali a chamada de Deus. O interessante é que quando Deus nos chama, irmãos, Deus não chama nos mostrando coisas pequenas. Quando Deus nos chama mostrando coisas grandes. Sabe por quê? Porque você, quando vai falar para alguém que Deus vai dar uma vitória para ele, você tem que falar com convicção de causa. Sabe por quê? Porque senão ele não vai acreditar. A Bíblia diz que quando Isaías viu a glória de Deus ali, ele caiu por terra e disse assim: eu vou morrer porque eu estou vendo a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus poupou ele ali e fez uma chamada muito forte para a vida dele. E ele começa a escrever o livro de Isaías, e quando chega aqui no capítulo 51, eu vejo Deus chamando Isaías a uma responsabilidade muito forte aqui. Eu vejo Deus chamando Isaías e dizendo assim: Isaías, escreve um negócio aí para mim. Ele começa a escrever e Deus começa a dizer: sabe quem eu sou? Eu sou aquele que tirou o povo do cativeiro, quis voltar a Sião. Eu sou aquele que fende o mar, eu sou aquele que destrua, eu sou aquele que mata, eu sou aquele que bota de pé, eu sou aquele que abata, eu sou aquele que exalta, eu sou tudo isso. Eu sou aquele que quando abriu o mar para o povo passar, eles passaram e passaram com o pé seco. Eu sou tudo isso. Agora tem um negócio, escreve aí para mim, Isaías. O que, Senhor? O que eu vou escrever? Escreve aí que o exilado cativo depressa vai ser liberto. Parece que eu vejo Isaías olhando para Deus: Deus, tu tens certeza deste negócio? Eu posso escrever mesmo? Tem coisa que Deus fala conosco, irmãos, que parece que vem a dúvida, vem a incredulidade, mas não é, porque nós, no nosso mundo carnal, natural, às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Deus chega para você e diz que vai ser empresário, e você está trocando um por meia dúzia, está comendo, guardando a janta para almoçar. Às vezes você está guardando o almoço para poder jantar, e Deus fala para você que tu vai ser um empresário. Aí você não entende nada, e não é para entender, porque as coisas de Deus, meu irmão, você vai morrer, vai ressuscitar naquele dia, e não vai entender o que Deus tem para a sua vida, porque é muito forte. Deus é Deus de mistério, irmãos, e não adianta você ficar aqui preocupado, às vezes se perguntando como vai ser isso. Deus falou aqui sobre a unção dos 20 velórios. Será que vai acontecer? Não, Deus não trabalha em dúvida. Deus trabalha naquilo que você não é. Desse jeito. Deus, ele trabalha de uma forma que você não vai entender. E ele não quer que você entenda mesmo, sabe por quê? Ninguém pode entender Deus. Um dia atrás nós estávamos estudando e falamos sobre algumas pessoas que estão estudando a ciência da Bíblia, ou estudando a ciência de Deus, ou pessoas que é PhD em teologia. Irmãos, ninguém pode entender Deus e vai descobrir quem é Deus, sabe por quê? Ele é muito mais daquilo que você pensa e imagina nesta noite. Se você acha que ele é um Deus que cura simplesmente a sua dor de cabeça, ele vai ser simplesmente isso para a tua vida. Mas se você entende que Deus é um Deus que cura AIDS, é um Deus que cura câncer, é um Deus que ressuscita morto, ele vai ser esse Deus para a sua vida. Preste atenção aqui. Quando chega nesse texto, eu vejo Isaías preocupado com Deus, dizendo: Deus, eu vou escrever esse negócio. Escreve aí, rapaz, que o exilado cativo depressa vai ser solto. E diz também que não vai morrer. E diz o seguinte, que não vai voltar o pão.
Então eu vejo 3 promessas de Deus aqui. A primeira promessa é o encontro aqui dizendo que o exilado cativo depressa será solto. Eu vejo ele dizendo que tem uma promessa de libertação para este lugar aqui nesta noite. A primeira promessa que Deus está dizendo aqui é que ele tem uma promessa de libertação. A segunda promessa, que é o encontro aqui, querido, ele está dizendo que será solto e não morrerá na caverna ou morrerá na masmorra. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma outra promessa, é uma promessa de vida. Ele tem uma promessa de libertação e uma promessa de vida. A terceira promessa que ele tem aqui, ele está dizendo: e o seu pão não lhe faltará sobre a mesa. Ele está dizendo que ele tem uma promessa de prosperidade para a nossa vida aqui nesta noite. O interessante é que tem pessoas que, quando a gente fala em prosperidade, fala em dinheiro, fala de coisa boa, ele diz misericórdia. Misericórdia não, se você não gosta, me dá que eu quero. Sabe por quê? Deus fez isso, é para nós mesmo. O melhor carro é para nós, tudo é para nós, o melhor é para nós. Isso, a Bíblia diz que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Então prosperidade é para o crente, sim. Mas você vai entender isso aqui no decorrer do culto, qual a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Presta atenção, amado. Quando eu vejo Deus falando aqui que o exilado cativo depressa será solto, eu estou entendendo aqui que Deus está falando o seguinte: olha, eu tenho